Nesta edição, a entrevista é com Jorge Antunes e a reportagem da semana é sobre a publicação do projeto Cresce Brasil Itaim Paulista. Veja agora a sessão no ponto. As medidas propostas para ajustar as contas públicas têm se mostrado francamente contrárias aos interesses dos trabalhadores e do conjunto da sociedade. Diante da crise, retoma-se a fórmula surrada de cortar gastos sociais, cancelar investimentos, restringir direitos e, claro, manter os juros altos. Por conta disso, atualmente os trabalhadores veem-se diante de graves ameaças, como uma reforma perversa da Previdência Social e a precarização das relações do trabalho. Felizmente, neste momento difícil, o movimento sindical brasileiro está unido e decidiu travar conjuntamente a luta que é urgente e necessária. Para tanto, no dia 26 de julho, aconteceu a Assembleia Nacional dos Trabalhadores em defesa do emprego e direitos, que reuniu o conjunto das centrais sindicais no país, além de inúmeros sindicatos, federações e confederações. E amanhã, dia 16 de agosto, acontece o Dia Nacional de Lutas, com mobilizações previstas em todas as capitais do país. Vamos, juntos, lutar pelo crescimento econômico e pelo bem-estar da população. Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do Jornal do Engenheiro na TV. Nesta edição, estamos recebendo Jorge Antunes, que é compositor, maestro e professor titular da UNB, a famosa Universidade de Brasília, que vai contar para nós como é que foi a sua apresentação na 9ª Jornada Brasil Inteligente, que é um evento realizado pela CNTU e ocorreu no dia 1º de julho. A CNTU é a Confederação Nacional de Trabalhadores Liberais Universitários e congrega aí engenheiros, nutricionistas, farmacêuticos, odontologistas, economistas e diversas profissionais dessas categorias em busca de um mote. Que mote foi esse da 9ª Jornada Brasil Inteligente? Brasil 2022, o país que queremos. E você consegue mais informações sobre a CNTU no site da entidade, cntu.org.br. Jorge Antunes, prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. Fala um pouquinho, qual foi a mensagem principal da sua fala na 9ª Jornada Brasil Inteligente? O mote Brasil 2022 eu acho maravilhoso, primordial, e ainda mais com essa antecedência de 6 anos, eu acho maravilhosa a ideia, porque 2022, como a própria divulgação do evento diz, será o ano dos 200 anos da independência do Brasil, né? E os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Em 1922, quando se completaram 100 anos da independência, o Brasil também, durante o governo de Epitácio Pessoa, também se organizou e realizou grandes eventos, né, comemorativos da data, né? E 2022 será, claro, evidentemente, o outro momento para essa celebração, para essa rememoração. E na minha fala, no debate, no dia 1º, eu abordei uma questão cultural muito importante, que é a questão muito atual da identidade nossa, da identidade do povo brasileiro, de um povo brasileiro 200 anos depois da independência. Que já era também, em 1922, algo bastante debatido, né? Exatamente. E com a proclamação da República, em 1889, aconteceu, 1889, 1998, né? Aconteceu um fenômeno incrível, que era o seguinte: o hino nacional parou de ser cantado, porque a letra de então,
a letra que vigorava até a proclamação da República, enaltecia a figura do imperador Dom Pedro II. Né? E como que poderiam os brasileiros continuar a cantar um hino que enaltecia o imperador que acabava de ser banido do Brasil? Então a letra ficou sem, o hino ficou sem letra. E foi em 1922, justamente, que se oficializou a nova letra, a letra que cantamos hoje. Então a minha fala se deteve nesse aspecto do hino nacional, que tem uma letra gongórica, que hoje soa com um palavreado muito ridículo, né? Mas que talvez fosse o momento, 2022, o momento de revermos isso, né? Só para... Eu não estou só me referindo ao problema das palavras empoladas e fora do vocabulário do povo brasileiro, que ninguém entende, como impávido, colosso, o retumbante, essas palavras, né? Mas a própria forma, né? O formato da letra. Pouca gente entende que quando cantamos ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, essa frase quer dizer o seguinte: as margens plácidas do Ipiranga ouviram brado retumbante de um povo heróico. Ou seja, a própria, não é só o palavreado estranho e empolado e desconhecido do povo em geral, que o hino que enche o hino. É também a própria formato das frases, que são todas em forma indireta e que impedem totalmente a compreensão e entendimento. Então, eu defendi justamente a ideia porque em 1922 aconteceu também o outro fato importante, que foi a oficialização desta letra que cantamos até hoje. Entre 1989 e 1922 ficou sem letra, e o povo brasileiro gozador, quando as bandas continuaram a tocar a música, as bandas de música, mas sem canto. E quando o povo gozador queria cantar, cantavam nesse período laranja da China, laranja da China, laranja da China, abacate, limão doce, tangerina. Né? Era uma feira, né? Então, a partir de 22 é que começaram a cantar a letra que cantamos até hoje e que eu acho deveria ser mudada. Ou seja, aquele mesmo fenômeno nacional que aconteceu no momento da Constituinte, 1988, 87, 88, até a promulgação, em outubro de 88, o clima geral no Brasil era aquele sentimento, aquela vontade de passar o Brasil a limpo, né? A todo momento, em vários momentos da história do Brasil, vivemos momentos assim, né? Em que aquela ansiedade, aquela vontade que aflora com todo vigor, aquela vontade, como está acontecendo agora, né? Em geral, o povo brasileiro tem a esperança, apesar de, no meu entendimento, apesar de estar em curso um golpe parlamentar, o povo brasileiro, entendo eu, tem um sentimento assim de que o Brasil pode ser passado a limpo agora, graças à Operação Lava Jato, né? E eu acho que em 2022 será um outro momento bom para repensarmos os símbolos nacionais, né? Será que na bandeira brasileira deve continuar a existir essa frase, ordem e progresso, essa frase positivista, que não é uma ideologia que não tem nada a ver com a nossa realidade de hoje, né? E que não é unanimidade, né? Nem todos os brasileiros são positivistas, né? A laicidade é importante, não só sob o ponto de vista da religião, mas também do ponto de vista da ideologia, entendo eu. Então eu acho que 2022 pode ser esse grande momento para
rediscutirmos os símbolos nacionais. As armas da República, tem lá as armas, o brasão tem o fumo e o café. O que tem o fumo a ver com o Brasil? E o café é hoje ainda uma grande produção. Era bem típico do período da República, do início da República, né? Bem típico. A economia brasileira dependia bastante do café. Exatamente. Né? Então, acho que essas coisas podem ser revistas em 2022. E, Jorge, existe algum movimento que já pensa uma nova letra para o hino, novos símbolos? Já existe isso? Essa discussão é permanente, né? É permanente. Agora, aconteceu, e vou relatar isso, eu relatei isso na minha fala, no debate, que justamente isso aconteceu em 1988, né? Eu, com a ajuda da Universidade de Brasília, em 1988, à época o reitor era o Cristóvão Buarque, eu organizei um concurso nacional. Eu publiquei primeiro, em fins de 87, quando foi criada a Comissão de Notáveis para elaborar um primeiro projeto de Constituição, eu publiquei um artigo no Jornal do Brasil, em que eu contava a história do hino nacional e solicitava, dava ideia para que o Ministério da Educação promovesse um concurso nacional para a criação de um novo hino. E não coloquei, nessa proposta, inicialmente, eu nem fui muito claro com relação ao que mudar. Se mudar só a letra ou também a música, etc. Esse artigo saiu no Jornal do Brasil e criou muita polêmica e muita repercussão. Então, a partir daí, as pessoas, a intelectualidade, artistas, etc., começaram a discutir muito a questão, né? Só que o governo não atendeu a sugestão. Não surgiu nenhuma letra? Surgiu. Surgiu. É isso que eu quero saber. Então, inclusive eu tenho até um hino apócrifo, nós temos um hino nacional apócrifo, é isso? Não, o que aconteceu foi o seguinte, eu promovi o concurso, né? A imprensa deu muito espaço, né? Aqui o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo fez páginas inteiras sobre esse concurso, que teve muita repercussão e despertou muito interesse. Choveram mais de 100 propostas de letras novas, e a ideia era o poema vencedor, eu musicaria, eu faria a música. Então, mais de 100 propostas apareceram, alguns poetas até mandando duas letras. Então, foi mais de 100 propostas apresentadas, enviadas de todo o Brasil, enviadas por mais de 90 poetas. E então formamos na UNB uma comissão de professores de literatura e poetas que selecionaram 12 poemas, dos 100 e pouco. Esses 12 poemas foram expostos, foram transformados em pôster grandes. Para consulta popular. Isso, e foi feita uma exposição no hall da biblioteca da UNB. E com uma urna, e o povo era convidado a votar, né? E ganhou uma letra muito bonita do poeta Reinaldo Jardim, que faleceu um nome muito importante, jornalista e poeta muito importante. E eu fiz a música, né? Jorge, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua com esse bate-papo super interessante, unindo aí desenvolvimento e cultura, que foi a grande arte que a CNTU fez em pensar o Brasil 2022. A gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Perfeito. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. A Federação Nacional dos Engenheiros defende a formação de uma ampla coalizão unindo os engenheiros e demais profissionais da área tecnológica. A proposta é que essa aliança, chamada Engenharia Unida, possa oferecer saídas às dificuldades enfrentadas pelo país na atualidade e contribuir com o permanente avanço no futuro. O movimento Engenharia Unida
foi lançado durante a cerimônia de posse da diretoria da Federação Nacional dos Engenheiros, dia 28 de março, em São Paulo. É um momento especial, né? O Brasil vive um momento bastante difícil, bastante delicado, e os engenheiros reunidos nessa posse da federação, nós estamos montando um projeto da Engenharia Unida, fazer com que todos os engenheiros do Brasil pensem numa solução para o país, pensem em discutir os problemas da nação no caminho do crescimento e do desenvolvimento. Nós não discutimos recessão, nós não discutimos estagnação, nós queremos crescimento. E para isso, a Engenharia Unida tem que fazer a diferença. A importância da Engenharia Unida, ela se resume principalmente pelo fato da engenharia ser o pilar de qualquer desenvolvimento. Então, nada melhor do que discutirmos um tema tão voltado a esse momento que nós vivemos em nosso país, do que falar de uma engenharia unida, pensando cada vez mais no nosso Brasil e pensando em cada vez mais nos nossos profissionais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro, conversando com o compositor e maestro Jorge Antunes, que falou na 9ª Jornada Brasil Inteligente, que foi realizada pela CNTU no dia 1º de julho, e debateu o Brasil de 2022. O que queremos deste país a essa época, onde vamos comemorar 2 efemérides importantes. O bicentenário da nossa independência de Portugal e também o centenário da Semana de 22. Jorge, o grande dilema da Semana de 22, e você disse que ele ainda se repete hoje, é a busca da identidade brasileira, né? Uhum. A obra consagrada Macunaíma, de Mário de Andrade, já tratava disso, né? Um ser que nasceu já grande e que buscava uma pedra preciosa chamada Muiraquitã, que na metáfora é exatamente essa identidade, esse país que queremos nos identificar, né? E por isso que era Macunaíma o herói sem nenhum caráter, porque ainda estava por ser moralmente definido. Por que nós ainda, na sua opinião, não conseguimos solidificar essa identidade? Será a existência muito recente do Brasil, que foi encontrado pelos portugueses em 1500, ou não? Olha, eu acho que bom, a primeira coisa a ser lembrada sempre é a qualidade do povo brasileiro, graças a essa rica miscigenação, né, de que somos formados, né? Agora, eu acho que tudo se resume num único problema: educação, né? Eu acho que através da educação de qualidade, se o povo brasileiro, desde lá pequenininho, tiver acesso à educação de qualidade, é que ele parará de ser tão fortemente influenciado pela cultura alienígena, cultura estrangeira, né? Eu acho isso. Porque eu queria, inclusive sob o ponto de vista musical também, artístico, cultural em geral, né? Hoje, o povo, as crianças não têm acesso, em geral, não conhecem o folclore brasileiro, não conhecem a arte popular brasileira, né? Eles sabem o que é um rock, o que é um pagode, conhece Madonna e todos os grupos de rock internacionais, mas não sabe o que é um maculelê, não sabe o que é um desafio galopado, não sabe só o que recebe é influências externas, não sabe exteriores. O que é um bumba meu boi, não sabe o que é uma congada, um reizado, não é? E isso é muito triste, né? Eu acho que a construção da identidade brasileira, o encontro real da identidade brasileira, que está aí, né? Nessas raízes, né? Nessas raízes macuinâmicas, né? É que só será construída, no meu entender, através da educação de qualidade. E eu não quero dizer também que deva haver dirigismo, não.
É através da educação, eu creio que a educação de qualidade será aquela em que, desde pequenino, o jovem terá acesso a todas as manifestações culturais, não é? Artísticas e todas as outras. E aí cabe, antes de mais nada, definir o que é cultura, né? Existem tantas definições com grandes elucubrações mentais e verborrágicas de definição de cultura, mas para mim cultura merece uma definição bem simples, curta e grossa. Seria a seguinte: cultura é tudo aquilo que não é a natureza. Pronto. Criado pelo homem, né? Exato. É a segunda realidade, né? O que não é cultura? Montanha não é cultura, chuva não é cultura, depende, né? A chuva ácida já é cultura, não é? Verdade. Não é? O vento não é cultura, a tempestade, o trovão, mas cultura é cinema, moda, vestuário, alimentação, não é? Culinária, música, teatro, etc. Cultura é isso. Então, se o jovem, desde pequenino, tiver acesso a todos os tipos de manifestação cultural, economia é cultura, né? Por que o real vale menos e o dólar vale mais? Porque alguém criou isso, não é obra da natureza, né? Exatamente, exatamente. Então, se desde pequenino a educação de qualidade, para mim seria isso, que o jovem, em toda a sua formação, tem acesso a todos os tipos de manifestação cultural. Legal, nós conversamos aqui um bate-papo muito diferente do que a gente costuma ter aqui no Jornal do Engenheiro na TV, mas que tem tudo a ver com desenvolvimento. Jorge, obrigado pela presença e parabéns, viu? Obrigado. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos relacionados à engenharia, inovação e desenvolvimento. Um forte abraço e até breve! O Salão da Paróquia São José Operário na Vila Itaim, zona leste da capital paulista, encheu na manhã do dia 6 de agosto. O lugar foi escolhido para o lançamento da publicação Cresce Brasil Itaim Paulista, que é uma contribuição propositiva do Núcleo de Jovens do CESP, juntamente com a Federação Nacional dos Engenheiros, para a infraestrutura dessa região carente avançar. Com tiragem de 1.000 exemplares, a publicação especial sobre o projeto foi distribuída aos presentes e membros de associações de bairro local. O estudo é resultado de uma visita anterior dos jovens engenheiros ao local. Nós esperamos muito para esse dia acontecer, para esse dia chegar, o lançamento de um projeto que teve a participação e a contribuição de jovens estudantes, jovens profissionais da engenharia, e que deram o seu máximo para contribuir com a sociedade. E, na verdade, hoje é o primeiro passo da concretização das nossas ações. Os jovens engenheiros abraçaram a proposta, né, com essa motivação de fazer algo melhor para a população, utilizando nossos conhecimentos técnicos de engenharia. As enchentes assolam a região do Itaim Paulista todos os anos, o que é um pesadelo para os cerca de 360 mil habitantes. Para atacar esse problema, dentre as soluções, a coordenadora do Núcleo de Jovens do CESP, a engenheira Marcele De Simone, apontou a criação de um aplicativo de celular que conecta moradores e defesa civil. Então, a partir de hoje, nós iremos realizar uma reunião com a comunidade, além dessa que está sendo feita nos próximos meses, para aí sim começar a realizar as ações. Vamos fazer algumas feiras, pretendemos elaborar uma cartilha ambiental para a comunidade, para ajudar a orientar e trazer o empoderamento social, que é algo importantíssimo para a sociedade brasileira. Há uns 20 anos que eu milito, né, através das associações de bairros, e nós temos conseguido várias soluções aqui para a Baixada, para os bairros, né, e para a Redondeza, só que assim, esse é um problema crônico, né, a parte da enchente, que requer obras de maior porte, mais estruturadas, e que para vir para a periferia é preciso uma batalha muito grande, porque facilmente não vem, né? A gente sabe que a cidade de São Paulo é uma cidade imensa e tem muitos bairros que são como os filhos, então os bairros que choram mais é que é atendido primeiro. Então eu imagino que esses jovens engenheiros apadrinhando esses projetos aqui do bairro do Itaim Paulista, talvez eles consigam implementar algumas ações, né? Principalmente aquelas que, vamos dizer, que desdobram nas enchentes que a gente verifica aqui anualmente aqui no bairro.
A criação de mais ecopontos na região também consta do conjunto de propostas. De acordo com o levantamento realizado pelos jovens, existe somente um ecoponto na região para atender quase 22 quilômetros quadrados. Toda ação que vem com uma boa intenção e articulada com a comunidade, com as lideranças, as associações, os movimentos, e que haja entendimento, na essência, ela acaba sendo positiva. O presidente do CESP, da Federação Nacional dos Engenheiros, Murilo Celso de Campos Pinheiro, também esteve presente ao encontro. Na verdade, a comunidade entendeu a participação do sindicato em querer ajudar, discutir as questões do bairro, da sociedade e da cidade de São Paulo. A sociedade entendeu, está incorporando totalmente, está juntando forças, acho que é bom para todos nós. O projeto Cresce Brasil, Mais Engenharia, Mais Desenvolvimento é uma iniciativa da Federação Nacional dos Engenheiros e seu foco é reunir propostas estruturantes para o país na área da engenharia. Em 2016, o foco do projeto é Cidades. A iniciativa dos jovens engenheiros paulistas é a primeira que leva o Cresce Brasil para um bairro específico. Para saber mais sobre este projeto, acesse o portal na internet.